Então, o consultor, assim, por definição, ele é uma pessoa externa da empresa cliente, tá? E o que esse consultor faz? Ele utiliza de um assunto que ele domina, né, para ajudar o cliente a resolver os problemas deles. Ou então para ajudá-lo a alcançar algum objetivo. Então, a gente pode chamar isso aqui das necessidades do cliente, que pode ser resolver um problema ou alcançar um objetivo. Então, em teoria, o que o consultor é e faz, ele é um agente, né, uma pessoa externa, que não é funcionário da empresa cliente, e ele então, ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento de um determinado assunto, e ele usa esse conhecimento que ele tem nesse determinado assunto para ajudar o cliente a suprir as suas necessidades. Seja essa necessidade um problema que ele tem para resolver ou um objetivo que ele tem para alcançar. A gente já pode destacar aqui 3 características importantes que o consultor tem. A primeira é que ele é uma pessoa externa da empresa cliente. O segundo, que ele domina um determinado assunto. E o terceiro, ele é capaz de ajudar o cliente nas suas necessidades, em uma ou mais necessidades que o cliente possa ter. Então, esse é a essência, né, do que é ser um consultor, né? E como que o consultor pode ajudar nas necessidades do cliente? Como é que ele faz isso, né? A gente falou que ele ajuda através de um tema que ele domina, então ele ajuda por meio desse conhecimento que ele tem sobre esse assunto que ele domina. Mas como que ele faz isso? Em tese, primeiro ele identifica a real necessidade do cliente, depois ele tenta encontrar a melhor solução para aquela necessidade do cliente. Vamos dizer que uma necessidade do cliente seja um problema que ele precisa resolver. Então, o consultor, primeira coisa que ele tem que fazer é identificar qual problema é esse, qual a raiz desse problema, o que está causando, levando o cliente a ter esse problema. Ou se essa necessidade do cliente for um objetivo para alcançar, né? Qual é o real objetivo? O que ele realmente quer alcançar? Será que é só aquilo que ele está falando ou tem alguma coisa por trás daquilo que ele está falando que é o que ele deseja alcançar, né? Então, primeiro ele identifica essa real necessidade. Depois, ele tem que encontrar uma solução para essa necessidade, né? Resolver essa necessidade do cliente. E, por último, ele recomenda, então, melhorias para implantar essa solução. Normalmente, o consultor ele não executa aquela solução que ele vai propor. Ele propõe uma solução. Por exemplo, se o cliente tem um problema, ele identifica o problema, vê qual solução, o que precisa ser feito para resolver aquele problema e dá essas orientações, né, essas recomendações para o cliente, e aí o cliente então executa aquelas recomendações para então resolver aquele problema que ele tem. Essa é basicamente o trabalho do consultor e como ele atua. Os consultores que atendem empresas, eles são chamados de consultores empresariais ou consultores em gestão empresarial. Eles podem assim atuar em diversas áreas dentro da empresa. Assim como as empresas clientes têm diversas áreas, os consultores também podem atuar nessas diversas áreas. Então, você vai ter lá o consultor de finanças empresariais, que vai atuar ajudando o cliente a gerir, né, e a controlar e gerir as suas finanças. Ele pode ter um consultor de recursos humanos, que vai trabalhar mais na parte do pessoal, das pessoas da empresa, né? Você tem o consultor jurídico, que vai trabalhar mais na parte jurídica da empresa. O de marketing, você pode ter consultor de processos internos, pode ter consultor de riscos e controles. Então, é difícil a gente dizer quantos tipos de consultor que pode existir. Isso depende do assunto que o consultor domina e a necessidade do cliente. Então, como a empresa cliente, ela pode ter diversas áreas, então existir consultores de diversos ramos, né, de diversos assuntos que vão ser demandados por essas empresas para ajudá-los, né, a resolver os problemas naquele assunto que o consultor domina. E aí, dentro desses assuntos, né, que a gente falou aqui, finanças, recursos humanos, processos internos e tantos outros, dentro dessa área de atuação do consultor, ele também pode subdividir em outras áreas de atuação. Então, o consultor pode se especializar em um determinado assunto muito específico dentro daquela área de atuação. Por exemplo, se a gente tem lá um consultor de finanças empresariais, ele pode atuar toda a gestão financeira da empresa ou ele pode atuar em uma área muito específica
da gestão financeira. Então, pode ser lá a gestão de fluxo de caixa ou formação de preço de venda para os produtos do cliente. Ou então ele pode atuar na área de gestão de estoque, na parte de indicadores financeiros, trazendo informações gerenciais para o empreendedor, para o gestor daquela empresa cliente. Então, isso tudo, quer dizer, eu estou falando só do consultor financeiro, de finanças empresariais. E aí você vai lá para o consultor jurídico, por exemplo, ele pode atuar e se especializar na parte tributária, ele pode se especializar na parte trabalhista ou na parte comercial, do direito comercial, né? Ajudar, prestar consultoria para as empresas na parte do direito comercial. Então, a área de atuação de um consultor pode ser variada, né? E muito ampla. O que é importante é que o consultor ele tenha alguma área que ele domine e que ele atue, então, nessa área que ele domine bem, né? Para ele poder prestar consultoria, informações, soluções para o cliente que sejam soluções eficazes, né, para ele.